Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos ver hoje a diferença entre elemento químico, falar um pouco mais sobre átomo e ver conceitos novos, como de íon, por exemplo, tá? Então, essa aula requer muita atenção de vocês. Eu vou dividir esse conteúdo provavelmente em umas 3 aulas, porque são muitos conceitos, é um assunto novo, e como eu falei, requer muita atenção de vocês. Então, vejam a aula, assistam quantas vezes vocês sentirem necessidade para compreender o conteúdo, tá bom? E aí, qualquer dúvida, a gente vai tirando aí ao longo das aulas também, tá legal? Então, vamos começar a nossa aula sobre elemento químico, átomo e íon. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Então, vejam só. Os átomos, eles não são todos iguais entre si. E as diferenças entre os átomos não está no tamanho, na cor, não é isso que identifica ou diferencia os átomos. Na verdade, o que diferencia um átomo de outro é a quantidade de prótons que ele tem no seu núcleo. Então, o número de prótons é muito importante. O número de prótons identifica o átomo de um determinado elemento químico. Então, nós temos, por exemplo, na tabela periódica, que a gente vai estudar posteriormente, nós temos cerca de 118 elementos químicos conhecidos. Cada elemento químico daquele ali, os átomos daqueles elementos, são diferentes entre si. E eles são diferentes entre si pela quantidade de prótons que eles têm no núcleo. Certo? Então, o número de prótons é muito importante. Tanto é importante que a gente tem o conceito do elemento químico dado como sendo o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Então, o número de prótons é o que vai identificar o elemento químico, ok? A gente vai ver posteriormente que esse número de prótons ele é designado por um outro termo, já que ele é tão importante, tá bom? Então, o elemento químico vai ser o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons no núcleo. Então, por exemplo, todos os átomos que existem no universo que apresentam um próton no seu núcleo pertencem ao elemento químico hidrogênio. Então, o conjunto de todos os átomos que existirem com um próton no seu núcleo fazem parte do elemento químico hidrogênio. Se o átomo tiver 2 prótons no núcleo, já não é hidrogênio, já vai ser outro elemento químico, que é o hélio, certo? E aí vai. Então, na tabela periódica, se vocês tiverem curiosidade de olhar, vocês vão ver lá que cada elemento químico daquele apresenta o seu número de prótons, tá? Que a gente vai indicar por número atômico, que é o conceito que a gente vai ver no próximo slide. Mas agora, o que a gente tem aqui também para falar sobre o elemento químico? Como é que a gente vai identificar o elemento químico também? Pelo seu símbolo, tá? Então, cada elemento químico é representado pelo símbolo, né? Por um símbolo. Então, vejam só. Aqui nós temos, eu coloquei o exemplo, nós temos o hidrogênio, cujo símbolo é H, temos o oxigênio, cujo símbolo é O, e aí nós temos elementos químicos que o símbolo não está diretamente relacionado com o nome do elemento em português. Mas por que isso? Porque o símbolo, ele deriva muitas vezes do nome do elemento que foi dado, por exemplo, em latim, certo? Que deriva do latim. Então, é o caso aqui do sódio. O sódio, o símbolo do sódio é Na. Por que é Na? Porque o nome do sódio é nátrium, certo? O chumbo, Pb, porque é plúmbio, tá? Derivando do latim. O enxofre, sulfur, por isso que é S. O ouro, Au, por quê? Porque é áureo. Então, vejam, o símbolo não está de acordo com o nome em português, mas a justificativa é essa, tá bom? Outros elementos não, né? Ferro, Fe, alumínio, Al, tá bom?
não se preocupem tanto com isso agora. Precisa... Não, agora nem tanto, tá? Depois a gente vai ter um momento em que eu vou pedir que vocês gravem alguns nomes, símbolos de elementos químicos. No momento, não, tá bom? Então, é só para saber de onde vem o símbolo do elemento. Então, geralmente, a gente vai ter o símbolo atrelado ao nome em português, mas existem casos em que o símbolo não corresponde. E outro detalhe, o símbolo do elemento, ele é dado em letra maiúscula, tá? Ele é escrito em letra maiúscula. Então, se tiver só uma letra, como o hidrogênio, que só é o H, H maiúsculo. Mas se tiver duas letras no símbolo, tipo sódio, que é Na, a primeira letra é maiúscula, tá? A segunda minúscula, ok? Então, vamos seguindo. Bom, eu falei para vocês que o número de prótons, ele é algo muito importante. Ele é tão importante que ele recebe uma designação específica. Ele é chamado de número atômico. Então, número atômico é o número de prótons que o átomo tem no seu núcleo. O número atômico é o número do átomo. É o que identifica o átomo como pertencente a um determinado elemento químico. Então, ele é muito importante. O número atômico, ele é designado pela letra maiúscula Z, tá? Então, Z é número atômico, que é número de prótons, tá bom? É outra forma da gente identificar o número de prótons. Então, o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, ok? Então, aqui a gente tem, ó, que o Z, vejam, Z é igual a P. O que é isso? Número atômico é igual ao número de prótons. P é número de prótons, tá? E nós temos um detalhe a lembrar. O número de prótons num átomo é igual ao número de elétrons. Não sei se vocês lembram disso. Se não lembram, voltem nas aulas anteriores para recordar isso daí. Foi dito para vocês, eu falei para vocês que o átomo, ele é neutro, ele tem natureza elétrica porque ele tem partículas carregadas eletricamente. Lembram que eu falei, ó, a gente tem prótons que são positivos, a gente tem nêutrons que não têm carga, mas temos os elétrons que são negativos. E no fim das contas, o átomo ele é neutro, por quê? Porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, as cargas positivas são iguais, em igual número, né, as cargas negativas, e elas se anulam, cargas contrárias vão se anular. Então, a gente tem que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons num átomo. Então, sendo assim, coloquei aqui para vocês, ó, como os prótons são iguais aos elétrons, então a gente ainda pode ter essa afirmação aqui, ó, que número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá bom? Então, a gente pode ter essa afirmação aí. Muito bem, vamos ver esses exemplos aqui. Nós temos o hidrogênio, cujo símbolo é H, e ele tem número atômico 1. O que isso significa? Que o hidrogênio ele tem um próton no seu núcleo e tem um elétron na eletrosfera, tá? Então, se o número atômico do hidrogênio é 1, isso indica o quê? Que ele tem um próton. E, consequentemente, que ele tem um elétron. Tá bom? Oxigênio. Oxigênio, símbolo é O. Ele tem número atômico 8. O que significa isso? Que ele tem 8 prótons e ele tem 8 elétrons na eletrosfera. O sódio, cujo símbolo é Na, tem número atômico 11. O que isso significa? Que ele tem 11 prótons e tem também 11 elétrons. Tá bom? Então, o número atômico indica a quantidade de prótons, consequentemente, a quantidade de elétrons que o átomo vai apresentar. Seguindo. Além do número atômico, outra grandeza que a gente tem que compreender é o número de massa. O número de massa é representado pela letra A. O que o número de massa ele vai indicar? Então, vamos lá. Vamos pensar também em uma outra informação que eu passei para vocês a respeito da comparação das partículas que formam o átomo. Nós vimos que o átomo ele é formado por 3 partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Vimos que na comparação dessas partículas, a gente tem, em termos de massa, que a massa do próton é 1, a massa do nêutron é 1, e a massa do elétron é 1836 vezes menor do que prótons e nêutrons, tá? Então, uma massa, o elétron ele tem uma massa insignificante em relação a prótons
e nêutrons. Eu vou retornar bem aqui só para a gente ver esse detalhe, tá? Só para lembrar vocês a respeito disso. Olha só, olha aqui, ó. O próton tem massa 1, o nêutron tem massa 1 e o elétron tem massa 1836 vezes menor que um próton e do que um nêutron. E qual é a consequência disso? Vamos voltar aqui para o número de massa. Qual é a consequência disso? A massa do elétron é muito pequena. Ela não vai contribuir para a massa do átomo. Quem contribui para a massa do átomo é próton e nêutron, ou seja, as partículas que estão no núcleo do átomo, certo? Que são aquelas partículas que têm uma massa maior. Então, assim, se a gente pudesse pesar um átomo, onde se concentraria a massa do átomo? No núcleo, porque é no núcleo que a gente tem prótons e nêutrons, ok? Então, vejam aí, ó, o que é o número de massa? É a soma dos prótons e dos nêutrons que o átomo tem no seu núcleo, ok? Então, quem contribui para a massa do átomo? Apenas prótons e nêutrons. Elétrons não vão contribuir para a massa do átomo. Isso tem que ficar muito claro. Então, a gente tem uma expressão para identificar ou para determinar a massa de um átomo, tá? O número de massa de um átomo. Então, vejam, a expressão está aqui, ó. Número de massa é igual ao somatório entre o número de prótons e o número de nêutrons. Então, A é igual a P mais N. Prótons mais nêutrons. Mas a gente acabou de ver que o número de prótons pode ser indicado também pelo número atômico, que é Z. Então, como o número de prótons é igual ao número atômico, Z é igual a P, a gente só faz uma mudançazinha na fórmula, colocando no lugar de P o Z, né, que é o número atômico. Só isso, mas é a mesma coisa. Então, o número de massa é igual ao número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Pronto. Dessa expressão, a gente também pode tirar, ó, que o número atômico é igual ao número de massa menos o número de nêutrons, é só ajustando a expressão, tá? E que o número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, menos o número de prótons, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo bem simples. Nós temos aqui no exemplo sódio, que tem 11 prótons, tá? Então, P, que é prótons, aqui é igual a 11, então ele tem 11 prótons, e tem 12 nêutrons, tá? N é igual a 12, que é o número de nêutrons. Então, sódio, no núcleo de sódio, a gente vai ter 11 prótons e 12 nêutrons, tá bom? E aí eu pergunto aqui, eu quero saber, quero determinar número de massa, número atômico e número de elétrons. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Então, vamos lá. Número de massa. Número de massa é igual a quem? Número de prótons mais o número de nêutrons. Difícil demais isso aqui, né? Então, o número de massa desse átomo, do átomo de sódio, vai ser igual a 11, que é o número de prótons, mais 12, que é o número de nêutrons. Então, o número de massa do sódio vai ser igual a 23. 23. Ok? Muito bem. Quero saber também número atômico. Também muito difícil. Número atômico, eu nem preciso utilizar a expressão, gente. Eu nem preciso dizer que número atômico é número de massa menos o número de... Nem há necessidade. Por quê? Porque o número atômico é o número de prótons. E se eu sei o número de prótons, então tudo fica mais fácil. Então, o número atômico é igual a 11, que é o número de prótons, certo? E quero saber também o número de elétrons, também muito difícil. Número de elétrons é igual ao número de prótons. Acabei de falar, número de prótons e de elétrons é igual, né? O número de cargas positivas e negativas no átomo é sempre igual, tá bom? Então, o número de elétrons do átomo de sódio é igual ao número de prótons, que é 11. Pronto. Tá bom? Tranquilo.
Então, só essa observação que eu já falei, mas repetindo, a massa do átomo está concentrada no núcleo do átomo. E se eu perguntar por quê? É porque no núcleo do átomo nós temos prótons e nêutrons, que são as partículas de maior carga no átomo, tá bom? Seguindo. Por fim, aqui nós temos, então, a representação do átomo, tá? A representação de um átomo. Esses valores de número de massa, de número atômico, eles vão ser colocados no átomo, para a gente identificar, tá? Então, aqui a gente tem um átomo X, é um átomo qualquer, tá bom? Um átomo qualquer, átomo X, pode ser sódio, pode ser hidrogênio, pode ser oxigênio no lugar desse X, é só para a gente ter uma representação genérica, tá? Uma representação qualquer. E o que a gente tem que saber? Que o número de massa, quando ele vem representado, quando ele vem indicado num átomo, ele sempre vai estar em cima, ou do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. E embaixo, quando vier um número embaixo do átomo, na representação, aí já vai ser o número atômico, tá bom? Então, o número de massa é sempre em cima e o número atômico embaixo. Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente poder compreender, tá bom? Então, vamos colocar o sódio, que a gente acabou de utilizar no exemplo aqui. Então, eu tenho aqui o sódio, e o símbolo é Na, que a gente também viu. E no sódio, nós temos, o número de massa do sódio que a gente acabou de determinar no exemplo, o número de massa dele é 23. Então, onde viria o 23 aqui na representação do sódio? Em cima. 23. E embaixo seria o quê? Número atômico. A gente acabou de ver no exemplo anterior que o número atômico do sódio é igual ao número de prótons do sódio, é 11. Então, aqui, ó, 11. Embaixo. Pronto. Tá bom? Essa é a representação. Então, a respeito do sódio, a gente sabe que ele tem número de massa igual a 23. Ele tem número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons, igual a 11. Ele tem quantos nêutrons? Se eu quiser determinar o número de nêutrons, é só eu fazer número de massa menos o número atômico. 23 menos 11, tá? Então, número de nêutrons é número de massa menos o número atômico, que é o número de prótons. Então, aqui a gente tem que o número de nêutrons é igual a 12. A gente viu no exemplo anterior, mas é só para a gente determinar, né? Vai ser aqui, só vou colocar aqui. É 23 menos 11, tá? Então, a gente determina o número de nêutrons. E, por fim, o número de elétrons. O número de elétrons é igual ao número de prótons, que é 11. Pronto. Então, dessa representação aqui, ó, a gente pode extrair tudo isso. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Então, só recordando, nós temos elementos químicos que são identificados, né? São diferenciados pela quantidade de prótons que o átomo tem no seu núcleo. A quantidade de prótons ela é tão importante que ela recebe o termo de número atômico, é o número do átomo, tá? Então, o número atômico é representado pela letra Z. Então, o número atômico é o número de prótons. Como o átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, a gente pode dizer que o número atômico também é igual ao número de elétrons, tá bom? Mas o importante é identificar que ele é o número de prótons que o átomo tem no seu núcleo. A gente também tem uma outra grandeza que é o número de massa, e aí a gente viu que o número de massa é representado pela soma da quantidade de prótons e de nêutrons que o átomo tem no seu núcleo. Por que no seu núcleo? Porque é lá que existem as partículas com maior carga, com maior massa, tá bom? A massa do nêutron, a massa do próton é 1. E a massa do elétron é insignificante, é 1836 vezes menor. Então, vimos a representação do átomo, em cima, qualquer valor que vier, né? Em cima representa número de massa, embaixo número atômico, número de massa pode vir tanto de um lado quanto do outro, número atômico sempre embaixo do lado esquerdo.
tá certo? Então, assistam a aula, tá? E aí, nas próximas aulas, né, na nossa próxima aula, a gente vai continuar o conteúdo e eu vou passar algumas atividades para vocês ao longo da semana, tá bom? Bons estudos, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.